ele mandou para... Brohim Abaim, sejam todos bem-vindos ao grupo de estudos Judaísmo para Todos da CIBRA. Baruch Rabá, Dr. Klaus Preger. Tudo bom, Dr. Klaus Preger? Tudo bem, tudo Beleza? bem. Estamos aí novamente. Que bom, nosso pesquisador vai nos passar as mais recentes pesquisas. Bom, o título do encontro de hoje é Arte Degenerada, Arte Confiscada. E quem vai nos apresentar hoje é o nosso pesquisador, Dr. Klaus Preger. Klaus Preger é médico especializado em clínica médica e endocrinologia, com pós-graduação em medicina nuclear, medicina do trabalho, perícia médica e auditoria médica. Pesquisador sobre os eventos históricos da Segunda Guerra Mundial. Com a palavra, Dr. Klaus Preger. Então, vamos começar, Dr. Klaus Preger, com a nossa share screen. Compartilhar. Muito bem. Vamos aqui, vamos colocar. Aparece a tela inteira? Não, está aparecendo o modo aquele. Eu vou. Uma boa noite para todos. Hoje o assunto é sobre a arte na época do nazismo. Arte e cultura na época do nazismo. Mas nós vamos falar, isso não cabe numa palestra só, e nós resolvemos dividir em 3 sessões, uma por semana, seguidas, uma a outra, em que a primeira será de hoje. Nós vamos falar sobre o que era considerado no nazismo arte degenerada, o que fizeram com essa arte toda confiscada e o que houve no final, o resgate da mesma. Segunda aula, segunda palestra será arte no nazismo, censura à arte, e a terceira, os principais movimentos artísticos no século XX e XXI e arte no Holocausto. Por incrível que pareça, houve arte no Holocausto também. Houve arte nos campos de concentração, houve arte nos guetos, houve arte nas cidades montadas dentro dos bosques e assim por diante. Isso nós vamos mostrar na terceira etapa. A de hoje vai ser só sobre a arte degenerada, o que era chamado de arte degenerada, a arte censurada, a arte confiscada. Em todos os governos autoritários, de tirania, não democráticos, a arte é sempre o primeiro setor a ser atacado. Isso todos dizem, todos os artistas dizem isso, inclusive o Rafael Dambros, que foi um artista da exposição boicotada em Caxias do Sul. E eu vou mostrar para vocês que no Rio Grande do Sul, há pouco tempo, nós tivemos várias exposições de arte boicotadas. Uma delas foi a de Caxias do Sul, em que ele declarou: a arte é sempre a primeira coisa a ser atacada. Bom, logo que Hitler ascendeu ao governo na Alemanha, iniciou uma coerção nazista com a criação da Câmara do Reich das Belas Artes e da Cultura, Reichskulturkammer, que passou a controlar todos os aspectos da criação. Controlavam diretamente os artistas, controlavam desde a matéria-prima que eles precisavam até as suas exposições e a sua venda. Toda a arte nazista, que foi predominante entre 33 e 45, especialmente a pintura e a escultura, procurava estimular e provar a superioridade física, moral e intelectual
da raça pura dos arianos. E a supremacia que deveria imperar daí em diante na chamada Deutsche Kunst, sobre a arte judaico-bolchevique, que era a chamada moderna, cubista, expressionista, surrealista ou abstrata. Todas foram consideradas distorcidas, ou seja, passaram a ser denominadas de degeneradas. Em alemão, Interprete Kunst. A arte alemã da época, a Deutsche Kunst, que era proposta pela Reichskulturkammer, tinha como base a arte da civilização greco-romana clássica antiga, com estilo retratista, curvas suaves, apresentando as famílias camponesas, homens e mulheres idealizadas, nus comerciais e cenas heróicas de guerra. Procuravam harmonia e equilíbrio em tudo. As esculturas, por sua vez, tinham grandes dimensões e mostravam homens musculosos e perfeitos e mulheres com as suas linhas perfeitas também. A valorização e apreciação era do sangue e solo, Blut und Boden, a pureza racial, militarismo e obediência. E, além disso, era apreciada a atividade feminina de gerar e criar filhos arianos, simbolizado pela expressão Kinder, Küche und Kirche, crianças, cozinha e igreja. Isso era a dedicação que devia haver no mundo feminino. Só para mostrar para vocês, a beleza ariana das crianças, abrindo um parênteses, era simbolizada por esse cartaz que foi espalhado em toda a Alemanha na época, que mostrava uma criança que eles consideravam como o ideal ariano, da raça, da beleza ariana, e dizia que o sol entra no seu lar através dessas crianças. E foi, por incrível ironia da vida, foi descoberto mais tarde, a modelo se apresentou nos Estados Unidos e provou no Yad Vashem que ela era a criança que apresentavam na época desses pósteres. E ela era uma mulher de ascendência judaica. Que era considerada perfeita. Era considerado perfeita criança, beleza ariana, e era uma criança judia. A ironia da vida. Sobre as mulheres, sobre a beleza ariana do comando nazista. Eu pergunto para vocês, onde é que está o que eles chamavam de beleza ariana? Hitler, Goering, Goebbels e outros dirigentes do comando nazista. Uns homens feios, que não tinham nada, não eram nem loiros, não tinham olhos azuis, e eram, me desculpe, uns bichos mais feios que podia se imaginar. Esses eram os comandantes nazistas que queriam que a Alemanha tivesse uma beleza ariana de loiros com olhos azuis, e nenhum deles tinha esse tipo de beleza. As mulheres tinham que gerar muitos filhos, tinham que gerar no mínimo 4 e podiam ir até 8, 10 filhos, e ganhavam prêmios como mães da pátria, como mães alemãs, ganhavam prêmios, ganhavam uma cruz. A cruz era de bronze, de prata ou de ouro, dependendo do número de filhos que tinham. E a dona Magda Goebbels recebeu
um prêmio, era uma das mais premiadas da época, era considerada a mãe das mães alemãs, recebeu o prêmio de bronze, de prata e de ouro, e, no entanto, quando a situação ficou difícil, antes da rendição da Alemanha, ela envenenou todos os seus 6 filhos. Essa era a mãe das mães alemãs. Mostrar para vocês como tudo isso era um monte de mentiras, né? sem lógica nenhuma. A mostra da arte degenerada, Entartete de Kunst, foi montada em Munique, e a inauguração foi em 19 de julho de 1937. Foi montada pelo Partido Nacional Socialista Alemão, apresentava cerca de 650 pinturas, esculturas e gravuras entre os 5.000 trabalhos que haviam sido confiscados pelo governo alemão nos principais museus, galerias e ateliês de artistas. O governo tinha inaugurado antes a Casa da Arte Alemã, a exibição da grande arte, da Deutsche Kunst. E a ideia era que o povo alemão comparasse a beleza da arte aeriana aos devaneios, entre aspas, das obras dos artistas modernos. Era uma mostra didática, 3 salas, uma dedicada à ofensa à religião, a outra insulto aos soldados, mulheres e lavradores alemães, e na última sala, o artista judeu. Não precisava ter ofensa nenhuma, nem insulto nenhum, bastava ser artista judeu ou bolchevique para ser considerado degenerado. Mais de 2 milhões de pessoas visitaram essa galeria. De uma só vez, logo em seguida, em 20 de março de 1939, foram queimadas 1.004 pinturas, 3.825 aquarelas e outros tantos trabalhos. A queima de livros tinha já ocorrido em março de 1933, assim que o governo alemão subiu ao poder, o governo nazista. Hitler, entretanto, percebeu que a venda de obras poderia render um bom dinheiro para os cofres do partido, e parou e suspendeu a queima das obras de arte. Parte delas foi leiloada na Galeria Fischer, em Lacerna, e vários trabalhos acabaram, assim, sendo salvos nas mãos de colecionadores. Depois eu mostro para vocês a lista dos artistas que eram considerados degenerados. E a arte, então, banida com base de que não era germânica, mas era de natureza judia bolchevique. Mostrar para vocês aqui que eu falei que, em matéria de crítica, de censura à arte, desde épocas imemoráveis. Nós estamos em 2022 e, 80 anos depois dos nazistas, o Movimento Brasil Livre conseguiu fechar a exposição do Queer Museum de temática LGBT em Porto Alegre, que tinha sido exposta no Santander Cultural. No Museu de Arte Moderna em São Paulo, houve uma apresentação, manipulação de objetos articuláveis com o artista Wagner Schwartz desnudado, também foi fechada porque foi considerada pedófila. Palácio das Artes, em Belo Horizonte, houve uma exposição de obras de Pedro Moura Leida com imagens de sexo explícito. Aí cada um pensa como quiser, mas essa também foi fechada porque chamavam "faça você mesmo", essa era a frase principal da exposição, "faça você mesmo a sua Capela Sistina com imagens de sexo explícito". Bom,
foi alvo de protestos e foi fechada também. Então, em matéria de censura à arte, nós continuamos, e no mundo atual a censura continua. É verdade que algumas dessas exposições, todos estão pensando, devia ter sido fechada mesmo. Mas isso aí, cada um pensa da maneira como quiser. Mostrando para vocês as fotos das exposições daqui, o prédio em Munique, a exposição por dentro, aqui, enorme cartaz, Entartete Kunst, a visita dos grandes próceres do comando nazista, aqui está Hitler, aqui está Goering e aqui está Goebbels, visitando a mostra. O cartaz que se espalhou por todas as cidades, iniciou a exposição em Munique, mas depois se espalhou por todas as principais cidades e das principais cidades alemãs. O cartaz mostrava uma escultura de Otto Freundlich, um artista judeu que morreria no campo de extermínio, e mostrava uma escultura imitando as esculturas moais da Ilha de Páscoa, e foi considerada como uma apologia às raças inferiores. Ele foi assassinado num campo de concentração, o artista, e essa obra nunca mais apareceu, deve ter sido destruída. Mostra, então, um moai olhando para o sol, orgulhoso das suas origens e considerada como apologia das raças inferiores. Só sobrou o cartaz, mas o cartaz mostra que realmente era uma escultura com uma ideia dentro dela, né? O orgulho de um rei ou de um deus moai da Ilha de Páscoa, das suas origens, olhando para o sol. Alguns dos artistas plásticos considerados degenerados da época. Ketikovic, Emil Nolde, vamos falar sobre Emil Nolde daqui a pouco. Lázaro Segal, artista que morou em São Paulo. Marc Chagall, Pablo Picasso, Kandinsky, Paul Gauguin, enfim, Paul Klee, que tem obras no Museu de Arte Moderna, no Museu de Arte Contemporânea em São Paulo, e assim por diante. Eu fico admirado que o Dalí, que o nome de Dalí não se encontra dentro dessa lista. Ele não foi considerado degenerado. No entanto, grande parte desses artistas foram seguidores de Dalí na sua obra surrealista. Aqui, mudando o exemplo, uma bota aqui, um soldado, não sabe quem, mas as botas caminhando em cima de massas disformes, e o nome da obra é A Bestialidade Avança. Se encontra em exposição no Museu de Arte Moderna em São Paulo. Na época foi considerada degenerada, não foi destruída, foi vendida para alguém e foi parar no Museu de Arte Moderna em São Paulo. Essa é outra obra considerada degenerada na época, de Max Ernst, O Anjo da Lareira, também chamada geralmente de O Triunfo do Surrealismo. É uma obra para fazer inveja ao Dalí, ser totalmente surrealista, né? Difícil até de compreender. Cheia de cores diferentes. É uma obra moderna, diferente da obra retratista, acadêmica.
Kokoschka e a sua arte degenerada, as figuras disformes não representam fotograficamente as pessoas que serviram de modelo. Paul Klee, há obras no Museu de Arte Contemporânea, na USP. Otto Dix, que apresentou Os Aleijados da Guerra. Isso foi considerado uma ofensa aos soldados, né? Foi proibida, mas não foi destruída. Quando Hitler se deu conta de que ele poderia entregar aos marchands para venderem essa obra internacionalmente, com isso se evitou a destruição de um grande número de obras de arte. Emil Nolde, por incrível que pareça, era um grande antissemita, fã do Partido Nazista, pertencia ao Partido Nazista, mas então aí teve 1.050 trabalhos confiscados, alguns destruídos, e aqui estão os trabalhos dele, modernos, em matéria de arte, é muito bem considerado. Mostra, esse quadro estava exposto no escritório, no gabinete da Merkel, e ela, sabendo que, não se deu conta, sabendo que pertenceu o autor, o pintor era Emil Nolde, ela mandou retirar do escritório dela. Mostra os girassóis murchos. Interessante também a Aqui, crucificação. a crucificação de Cristo, uma acepção completamente diferente, e aqui máscaras surrealistas. Marc Chagall, o Rabino, foi apresentado como obra degenerada. O nosso Lázaro Sagalo, eu digo nosso porque viveu em São Paulo, a obra dele. Tem museu em São Paulo dele. Ernst Ludwig Kirchner, Casal de Dançarinos, e obras de Ketchkovitz. Obras de Ketchkovitz. Ketchkovitz foi uma artista que trabalhou especialmente entre as duas guerras. Era uma desenhista, desenhava sempre motivos sociais, e a obra mais famosa é a sua Pietà, em que ela representa uma mulher com um soldado morto durante a guerra. Ela teve um filho morto durante a Primeira Guerra. E essa escultura, a original, se encontra exposta na Avenida Unter den Linden, em Berlim, num pavilhão de quase 200 metros de tamanho, de área, só essa escultura no meio, com vários focos de luz sobre ela e o resto do pavilhão escuro. Realmente é uma exposição incrível, de uma obra só. Mas essa obra, ela vale por uma exposição. Quem quiser ir visitar, na Avenida Unter den Linden, em Berlim. A exposição se chama Neue Wache. E vamos falar alguma coisa sobre o saque de obras de arte. Já vimos que, de uma vez só, queimaram 1.004 pinturas, aquarelas e vários trabalhos artísticos. Só que ele percebeu, Hitler, que a venda poderia render um bom dinheiro. Para os cofres do partido. Parte delas foi leiloada pela Galeria Fischer, no elegante Grand Hotel em Lucerna, na Suíça.
Essa coleção ofereceu mais de 100 pinturas e esculturas de artistas famosos. Henri Matisse, Van Gogh, Pablo Picasso, todos eles considerados degenerados pelas autoridades nazistas e banidos da Alemanha. Todos os lucros do leilão foram depositados em contas controladas pela Alemanha e muitos trabalhos importantes acabaram salvos nas mãos dos colecionadores. Tomou o gosto, o governo nazista passou a ordenar o saque de valores e obras de arte dos países conquistados ou ocupados pelas forças alemãs. O que não foi vendido no final da guerra foi guardado em castelos, palácios, igrejas, cavernas, bunkers, minas de sal desativadas, cofres fortes e depósitos. Menos mal, porque teria sido tudo destruído com os bombardeios sobre a Alemanha. Estima-se, olha, vejam só, que o Führer e Göring e seus homens tenham se apossado de mais de 5 milhões de objetos culturais. Pinturas, esculturas, joias, objetos religiosos, livros raros, manuscritos históricos, móveis, armaduras e objetos medievais. O objetivo era criar o maior acervo de obras-primas do mundo em terras alemãs. Apenas na França, 100 mil pinturas foram roubadas pelos nazistas, que também confiscaram 500 mil móveis e mais de móveis antigos e mais de 1 milhão de livros e manuscritos. Só na família Rothschild foram confiscados 5.000 itens. Madonna de Miguel Ângelo, famosos retábulos, passando por pinturas de Rembrandt, Leonardo da Vinci e Vermeer. Centenas de milhares de obras foram saqueadas de coleções particulares, igrejas e museus. O destino eram as coleções particulares de Hitler e de Goering. E, mais tarde, deveriam ser expostas no Mega Museu, que deveria ter sido construído na cidade austríaca de Linz, onde Hitler passara a sua infância e adolescência. Era o projeto do Führermuseum. Hitler guardava uma maquete desse mega museu num quarto inteiro do bunker de Berlim. Ele praticamente dormia com essa maquete. Essa é a história do grande amor pelas artes de um dos maiores assassinos e ladrões da humanidade. Grande parte das obras e objetos foi guardada em caixas de madeira e cestas que já tinham a inscrição A.H. Linz. Já estava destinada ao Mega Museu. A.H. Adolf Hitler. Mais do que declarar o amor de Hitler pela arte, o museu também representaria os ideais nazistas, porque o projeto grandioso teria como objetivo reforçar o ideal de superioridade da raça ariana, que guiava todo o discurso da Alemanha na época. Aqui está o projeto do grandioso Führermuseum, que devia ter sido construído na cidade de Linz, e foi desenhado e a maquete feita, realizada, pelo arquiteto preferido de Hitler, Albert Speer. Essa maquete estava depositada num quarto do bunker, como eu já falei para você. Ele praticamente dormia do lado dessa maquete. Os marchands que se beneficiaram com a compra e venda de obras confiscadas, de um deles vocês guardem o nome, Hildebrand Gurlitt. Nós já vamos falar daqui a pouco sobre ele, sobre a exposição Gurlitt no Museu de Berna, na Suíça. Foi um dos marchands. Aqui estão os livros que falam sobre o saque e sobre o resgate dessas obras de arte. Bando de ladrões, Europa saqueada,
Caçadores de Obras-Primas. É um filme, é a história do filme. Aqui vocês podem ver as obras, foram resgatadas de palácios, minas subterrâneas, bunkers, cofres fortes, depósitos, etc., especialmente pelos Monuments Men, que representavam os aliados ocidentais. Aqui estão as minas de sal da Alemanha e da Áustria, eram assim. Entrada, até hoje pode-se visitar essas minas, em Alzey, na Alemanha. Só desta mina aqui foram resgatadas 6.755 pinturas. E nesse castelo de Neuschwanstein, lindo, na Baviera, no sul da Alemanha, um castelo muito lindo. Só desse castelo foram utilizados 52 caminhões para remover 634 caixotes de obras de arte. Ah, beleza, esse castelo. Aqui mostrando para vez o resgate, os soldados retirando pouco a pouco as obras. Famosos retábulos, eu vou mostrar a vocês. O trabalho de resgate iniciou em 1944, estendeu-se até 51. Houve um resgate também do Trem das Artes, da França. Quando terminou, nos finais da ocupação da França pelos alemães, antes deles se retirarem, com a guerra já virando a favor dos aliados, o coronel alemão Kurt von Behr ordenou a evacuação dos soldados do museu, assim como de todas as peças de arte que ainda estivessem em Paris. Centenas de milhares de obras de arte já tinham sido saqueadas dos países ocupados. Os bancos centrais eram os primeiros prédios visados pelos invasores nazistas. Invadiam os bancos centrais do país ocupado, roubavam, saqueavam todo o ouro, todas as joias e todas as peças importantes e metais preciosos que havia, que serviam como fundo monetário dos bancos centrais. E, em seguida, as galerias de arte, museus públicos e residências de judeus. O plano do resgate, do trem de artes, era levar essas obras remanescentes do museu, 5 vagões com 148 caixas de quadros foram selados na estação nos arredores da capital francesa. A resistência conseguiu provocar um engarrafamento do sistema ferroviário e, com isso, os caixotes foram devolvidos mais tarde. Eles ficaram presos na estação ferroviária, não conseguiram ser levados pelo trem, né, por uma ação da resistência francesa. Aqui mostrando para vocês que foram levados dos países 220 toneladas de ouro, moedas estrangeiras e ativos valiosos, a diversas contas das agências do Reichsbank e de bancos suíços, de onde saía a contrapartida, seja o pagamento às importações de metais e matéria-prima necessários para a fabricação de armamentos pesados, vindos de diversos países ditos neutros. Por exemplo, vinha wolfrâmio de Portugal. Se a Suíça tivesse se negado de fazer esse tipo de troca de barras de ouro que eram mandadas para os cofres fortes desses bancos suíços e trocado por moedas fortes que a Alemanha, que o governo alemão precisava para comprar matéria-prima para armamentos, a guerra teria terminado 1 ano antes, de 45. Esse cálculo já foi feito.
achados das minas de sal. Só na mina de Merkers, incluía, entre outras coisas, 3.600 bolsas e caixas da moeda alemã, 80 bolsas de moeda estrangeira, 4.000 bolsas com 8.000 barras de ouro, 55 caixas de barras de ouro, 3.000 bolsas com moedas, 63 bolsas de prata, uma sacola de barras de platina, 80 sacolas de anéis de ouro e 207 sacolas e containers de saques de campos de concentração. Havia ainda 45 caixas com obras de arte, além do busto de Nefertiti. O tesouro da mina de Merkers apenas representava 1% dos ativos financeiros que foram saqueados pelos alemães durante a Segunda Guerra. Na mina de sal de Alzey, 1 hora de Salzburgo, as tropas americanas encontraram o esconderijo alemão de centenas de obras de arte. Rubens, Miguel Ângelo, Tintoretto, Rembrandt, Vermeer, Leonardo da Vinci e Goya. Mostrando aqui a fotografia das barras de ouro que, quando mandadas para fora da Alemanha, esse ouro era resultante dos saques de ouro, dos saques de barras de ouro dos bancos centrais dos países ocupados, e também o ouro das joias dos judeus mortos nos campos de concentração, e, por incrível que pareça, os dentes com obturações de ouro que se usava na época, antes de serem cremados, antes de serem mandados para incineração, eram arrancados os dentes dos cadáveres, os dentes que tinham obturações de ouro. E aqui está uma caixa com esses dentes, que foi encontrado, que não deu tempo para retirarem o ouro. As sacolas que encontraram num dos das minas de sal. Isso tudo cheio de ouro, joias, moedas, etc. Podiam mandar para nós, não, uma sacolinha dessas aqui. Meu Deus do céu. Como eram guardados, felizmente eram bem guardados dentro das minas, nesses estrados de madeira. E aqui mostra uma das igrejas, apenas uma das grandes igrejas, o que tinha de obras guardadas no seu interior. As moedas encontradas em Merkers em 45 e outros lugares pelos americanos foram devolvidas a vários países. E aí começou o processo de restituição das obras de arte encontradas em Merkers e outros lugares do antigo Reich. Houve uma comissão chamada Comissão Tripartite para a restituição do ouro monetário. A quantidade de obras de arte que foram devolvidas às famílias judias que tinham sido mortas nos campos de concentração, aos seus herdeiros, a restituição aos herdeiros, foi muito pequena, foi mínima. Foi um número muito pequeno, porque os próprios herdeiros não sabiam o que os seus avós ou bisavós tinham dentro das suas casas, quais eram os quadros que estavam expostos. E o dinheiro depositado nos bancos dos países neutros, especialmente na Suíça, eram contas secretas, eram contas numeradas, e os herdeiros não tinham esses números. E o governo e os bancos suíços e outros bancos de outros países se recusaram a devolver, a entregar para os herdeiros os valores depositados nos bancos.
aqui mostrando uma pintura, o Astrônomo de Vermeer, no Louvre, que está atualmente no Louvre, quando ele foi encontrado aqui, ó. Ah, aqui não dá para mostrar. Eu ia mostrar no... Tudo bem, vamos de novo. Vamos entrar de novo. Isso que eu queria mostrar para vocês. É lindíssima essa obra. Aqui está ela, ó. Ele segurando a obra, o Astrônomo. Uhum. Maravilhosa. Conservatório está na Alte National Galerie, em Berlim, De Manet. de Manet. Aqui, quando encontraram a obra, Olha o tamanho. aparece. A Dama com Arminho, de Leonardo da Vinci. Klaus, não está passando, Klaus. Está na pintura do Astrônomo e está E não em foi pequeno. adiante? Não foi adiante. E tu tem que clicar para ela aumentar de novo de tamanho. Está ainda no Astrônomo. Clica em cima da tacinha para... Não, mas a tacinha não aparece aqui. Então, do próprio slide, tenta clicar em cima. Vamos deixar assim, então. Vamos Não, deixar não. assim. Não, mas tu estava com ela antes no grande. Mas não, tem um problema. Já no início também não estava funcionando. Sim, mas agora tu tinha conseguido. Eu tinha conseguido, mas eu não vou Sim. conseguir de novo. Olha aqui. Está aqui, ó. Klaus, precisa entrar de novo naquela opção que tu entrou que deu certo. Do share screen. Alô? Sim, estou tentando. Vamos ver. E agora? Não. Aparece ou não? Não, aqui para nós aparece só o modo edição. Então, não adianta. Não, tu tinha conseguido. Vamos ficar só no... é que tem duas opções, uma dá certo e outra não. Mas não... O share screen tem duas opções. Vou mostrar sim. Pronto. Então tá. Está quase no fim. Okay. Vou mostrar aqui, ó. Dá para ver agora, não dá? Estão vendo a Dama e o Arminho? Sim? Sim. Não. Agora, o retábulo, a adoração do Cordeiro Sagrado, o retábulo Sim. da Catedral de São Bavão, na Bélgica. Sim. Aqui, quando encontraram. Está aparecendo? Tá. Bom. Então tá. Não dá, ele começa a ficar errático. O resgate do busto de Nefertiti, descoberta pelo arqueólogo alemão Ludwig Borchardt, em 1912, em escavações do Egito, na oficina que teria sido de Thutmose, um escultor da época, e que foi levada para a Alemanha, ilegalmente, um ano após. E teve no Museu Egípcio, em Berlim, durante muitos anos. E durante o bombardeio, ela foi recolhida exatamente para a mina de sal de Merkers e encontrada pelos Monuments Men. Hoje se encontra no Neues Museum, na Ilha dos Museus, em Berlim, novamente. O caso Gurlitt. Em setembro de 2010, funcionários da alfândega param um idoso num trem entre Zurique e Munique,
era Cornelius Gurlitt, que portava consigo uma quantidade apreciável de dinheiro, suspeitosamente grande. Os guardas avisaram as autoridades fiscais e, depois de algum tempo, fizeram uma busca no apartamento do Cornelius Gurlitt e encontraram milhares de obras de arte dadas como desaparecidas durante a Segunda Guerra Mundial. Encontraram por acaso, né? Se o nosso amigo Cornelius Gurlitt não tivesse carregado dinheiro ilegalmente, não teria acontecido nada disso, não teriam encontrado. Obras saqueadas pelos nazistas, o regime e seus representantes confiscavam assim chamada arte degenerada e roubavam os colecionadores judeus. A coleção tinha quadros de Picasso, Matisse, Chagall e Lieberman. Hildebrand Gurlitt foi o pai de Cornelius Gurlitt. Era um comerciante de arte durante o nazismo e que negociou arte degenerada e arte confiscada para o Museu do Führer, a ser construído em Linz. E vendeu pinturas confiscadas de proprietários judeus e de museus em leilões no exterior, a fim de arrecadar fundos de guerra. Anos mais tarde, descobriram também, numa casa na Áustria, pertencendo à família Gurlitt, mais uma coleção enorme de obras de arte. Deixou, e surpreendentemente, ele faleceu, né, aos 81 anos de idade, o Cornelius, e deixou em testamento a sua coleção, em vez de mandar restituir aos seus proprietários, à família dos proprietários, ele deixa em testamento a coleção para o Museu de Belas Artes de Berna. Algumas obras, só algumas, foram consideradas como tendo sido confiscadas e devolvidas aos herdeiros. As demais fazem parte atualmente da coleção do museu. Na maioria dos casos, não há herdeiros, ou eles desconhecem as obras pertencentes aos antepassados mortos, não promovendo as petições. Essa é a exposição. Eu tive em Berna nessa época da exposição, e isso é uma fotografia minha, dos pósteres da cidade de Berna, em todas as ruas, com propaganda da exposição Gurlitt. Muito poucas obras foram devolvidas. Essa aqui foi um dos casos, mas muito poucas obras foram devolvidas. Mas alguns desses casos eu vou apresentar para vocês aqui. A Áustria devolveu 5 quadros raros de Gustav Klimt, a herdeira do magnata judeu. Tinham sido confiscadas da residência dos Bloch-Bauers, conjuntamente com as joias de Adele, a esposa do Bloch-Bauer, especialmente a sua gargantilha de ouro e pedras preciosas, a qual foi presenteada por Goering à sua esposa Emily. Essa gargantilha nunca mais foi encontrada, mas os quadros se encontravam no Museu Belvedere em Viena. E a Maria Altmann, de 89 anos, que se tornou herdeira e dona dos quadros após um processo jurídico que levou 8 anos até a sentença final. O museu não queria devolver a ela, e ela tinha direito, porque esses quadros tinham sido confiscados da casa, da residência dos Bloch-Bauers. Gustav Klimt foi um dos grandes nomes da Arte Nouveau e pintou diversas mulheres em poses obscenas e sensuais. Recebeu muitas críticas na época, mas tinha pintado também a Adele. Vou mostrar a vocês. Esses quadros foram avaliados em 150 milhões de euros, os 5 quadros de Klimt, que estavam no Museu Estatal em Viena, o Belvedere, desde o fim da Segunda Guerra.
Ela precisou, como eu disse, solicitar na justiça a devolução dos quadros e foi vencedora. Ela teve que pagar milhões de euros como impostos para levar embora os quadros. Adele, junto com o Beijo, são considerados os quadros mais famosos de Klimt. E Adele foi vendida por ela ao Ronald Lauder por 150 milhões de dólares e está exposta no museu da sua propriedade, a Neue Galerie de Nova York. 150 milhões de dólares que ela mesma diz que não sobrou muito, porque só de impostos ela teve que pagar, trabalho as custas processuais, o trabalho dos advogados e assim por diante. Não sobrou muito dinheiro. Ela usou essa obra para pagar suas dívidas. A obra era exposta no Museu Belvedere como sendo da Mona Lisa austríaca, para ocultar suas origens judaicas. Hoje, ela se encontra em Nova York e passou a chamar-se Mona Lisa judia. E aqui está ela, é essa aqui. Ela, o penteado típico, e aqui está o penteado dela, junto, vamos ver aqui se eu consigo aumentar para vocês. A gargantilha, essa gargantilha nunca foi encontrada, porque foi roubada por Goering, que presenteou a sua esposa, sua mulher, e depois disso nunca mais foi encontrada. Esse é o beijo dele. É uma arte chamada Art Nouveau. E isso que está em amarelo são folhas de ouro colocadas sobre a pintura. Não é só tinta de ouro, são folhas, é ouro folhado que é colocado sobre a pintura, colada sobre a pintura. É uma obra de pintura e colagem. Essa é ela novamente, a Adele. Aqui ela representando Judite com a cabeça de Holofernes. E novamente com uma gargantilha. Aqui essa gargantilha mostra o palácio da Síria e são placas de ouro representando os altos relevos que havia dentro desse palácio. Engraçado que vocês observam como dá a impressão, né, que ela segura uma Torá aqui. Mas é claro que isso é só uma impressão minha, não quer dizer que seja assim. Mas é incrível, né? Como parece aqui, Torá com aqueles sininhos em cima. Tudo. Judite é a cabeça de Holofernes. A Adele serviu de modelo com representação do Palácio de Nínive na gargantilha dela e relevos assírios em folhas de ouro. Parece segurar uma Torá, esse é um comentário meu. A modelo foi muito criticada na exposição do quadro pela primeira vez na 8ª Exibição Internacional da Arte Munique, por ter posado seminua para o artista. Ao que ela respondeu, nua? Nunca, de gargantilha. São outros quadros dele, é famoso Danae, As 13 Idades da Mulher, e aqui mostrando para vocês a nova residência da Dama Dourada ou a Mona Lisa judia. Aqui está a Maria Altmann, junto com Ronald Lauder, no dia em que esse quadro foi exposto no seu museu, o museu na 5ª Avenida, 1048, e aqui está a exposição do mesmo, como Mona Lisa judia. Com esse final
meio feliz, ou meio feliz, eu termino a palestra de hoje. Um obrigado e convido vocês, se gostaram, para a semana que vem é arte na Alemanha nazista e censura às artes. Para a semana que vem. Obrigado. Tá bem. Muito bom. Muitíssimo obrigado, Klaus, por mais uma das tuas lindíssimas e belíssimas, interessantíssimas palestras. Fico até sem palavra para qualificar, tanto que eu gostei. E a gente fica aberto, então, para comentários, agradecimentos, perguntas ao Dr. Klaus. Muito bem. Estou à disposição. Ó, seu Ricardo, vai perguntar algo? Não. Apareceu aqui. Então, Ele está sem som. Tá sem som. Tem que colocar som. Tá, e agora? Agora sim. Agora sim. Tá. A gente aprende muito com essas tuas apresentações. Agora eu sei por que tu não pôde almoçar comigo hoje, porque tu estava treinando para a apresentação. Mas eu queria falar duas coisas só, assim, para enriquecer um pouco. Olha só que coincidência. A Kinder, Kische, Kirchen, KKK, é a mesma sigla que a Ku Klux Klan, KKK, a mesma sigla, né? Que é uma outra entidade racista, antissemita, só que aí é nos Estados Unidos, mas os três Ks, a sigla é a mesma. Não sei se deve ter relação, mas é uma coincidência. Eu acho que é uma coincidência. Mas só para comentar. E a outra coisa, durante quando a Alemanha começou a sofrer a virada na guerra, derrocada, os líderes nazistas começaram a ser alvos de piada. O principal foco de piada era o Hermann Göring, mas eles tinham uma piada assim, ó, que todo ariano ele tem que ser assim, loiro como Hitler, magro como o Göring e alto como Goebbels. Foi mais ou menos o que tu falasse ali, mas não era loiro, não era magro, era um gordão, e o outro era baixinho e tinha sequela de poliomielite também, assim. E então era um engodo que a sociedade alemã sofreu. Tinha um sobrenome muito comum entre os judeus na Alemanha, que era o sobrenome Meyer, e o Goering, ele dizia que o dia que Berlim fosse bombardeada, vocês podiam chamá-lo de Meyer. Aí Berlim sofreu um bombardeio já no final da guerra e surgiu um cartaz em Berlim dizendo assim, agora podemos chamá-lo de Meyer. Então eu estou colocando isso para ilustrar alguns fatos pitorescos, bizarros aí, para enriquecer um pouquinho, acrescentar algumas coisas. Então, fico aí também, vou ouvir os outros colegas aí de debate e vamos também aguardar a tua próxima exposição também. Tá bom, obrigado. Interessante levantar questões. Eu queria dizer o seguinte, não é? Eu já vi o filme, essa da Mulher Dourada, e ele volta e meia passa na televisão de novo. Vale a pena ver. É exatamente o processo dela em busca do direito a ter os quadros de volta. Exatamente. Já fizeram um filmezinho. Assim como o resgate das obras de arte pelos Monument Men também foi um filme também. Existe certamente na internet esse filme para ser visto. Monument Men. Muito bem. Então tá. Acho que deu, né?
Tá, Carlos? Bom, se não tem pergunta, eu queria fazer uma, então. Tá. Eu fiquei impressionado com os números que tu colocasse ali. Eu tenho certeza que não foi fácil fazer essa pesquisa. Mas conta um pouco sobre o teu processo de pesquisa para nós, que eu fiquei muito interessado. Mas olha, essa pesquisa não levou uma semana, levou faz anos que eu venho pesquisando. Eu pesquiso qualquer assunto e vou separando por assunto, porque aquele capítulo vai me servir numa exposição, aquele outro capítulo me serve para outra exposição. Assim eu vou separando os capítulos e fazendo as apresentações, juntando tudo que se refere àquele assunto. Então, foram outras palestras minhas: papel feminino na Segunda Guerra Mundial, libertação dos campos, essa de arte confiscada, a imigração alemã no Rio Grande do Sul e os médicos alemães e húngaros no Rio Grande do Sul, e assim por diante. Então, por isso, a arte no Holocausto, que vai ser a próxima. Que o livro era meu. Sim. E de maneira que essa pesquisa não foi uma pesquisa de uma semana, Sim, foi uma pesquisa de anos. vários anos. Eu venho fazendo essa pesquisa, eu acho que desde, sei lá, desde meus 70 anos de idade. Eu estou com 85, então faz 15 anos que eu pesquiso e vou separando os assuntos, separando slides para na hora poder apresentar, porque esses slides não se encontram todos reunidos, né? Claro. Eu que fui reunindo aos poucos. Sim. Cada conjunto de slides se refere a uma apresentação. Fantástico, Klaus. Só tu mesmo para ter essa coleção de slides para nos contar essa história toda ali. Eu não vi em outro lugar isso. Muito bem, muito obrigado. Eu espero que a próxima seja tão boa também. Então tá, pessoal. Eu acho próxima... que a Gladys quer falar. Quer falar, Gladys? Ou só abanar? Só tchau. Só abanar. Tá, antes da gente terminar, então, só vou dar o aviso, né? Sempre a gente conclui com um aviso. Então, na próxima semana, a gente vai ter, ainda com o Klaus, Arte no Nazismo, Censura à Arte. É isso, Klaus? Isso, exatamente. Quer dar um resuminho para nós do que vai ser a próxima semana? Bom, aí nós vamos mostrar o que eles consideravam Deutsche Kunst, né? Uhum. Mostrando para vocês o que eles apresentavam como Deutsche Kunst. E a censura, eu vou falar não só sobre a censura alemã, eu vou falar sobre a censura desde épocas imemoráveis, né? Desde épocas que a gente nem se lembra. Né? Começando pela censura na Inquisição, a censura religiosa, a censura aos livros, ao Index, censura a todas as obras que a Igreja Católica não estivesse de acordo, e assim por diante. Então, eu vou mostrar a censura às artes de uma maneira geral, aproveitando a deixa da arte no nazismo. Vai ser bom, vai ser boa. Com certeza, vai ser excelente. Então tá, pessoal, até semana que vem com o Dr. Klaus. Ó. Tchau. 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 Obrigado. Tchau.